Sejamos sinceras, não importa quão boa seja uma série, a química entre os casais protagonistas é uma coisa indispensável para o sucesso de qualquer produção. Mas infelizmente nem todos conseguem ter aquele temperinho a mais. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje iremos comentar sobre alguns dos casais de séries turcas que infelizmente nunca deveriam ter existido. E se você conhece alguma série turca onde o casal não tinha química alguma, comenta aqui embaixo porque dica boa é dica compartilhada. Lembrando também de deixar o like e se inscrever no canal. Agora sem mais enrolação, bora começar! E o vídeo de hoje já começa meio polêmico, com o casal protagonista de Meu Lar, Meu Destino. Essa é uma história de romance com mistério sobre uma jovem que nasceu em meio a uma família extremamente pobre. Sua vida era tão precária que seu irmão mais velho acabou falecendo devido ao fato de seus pais não terem condição para pagar seu tratamento médico. Mas um dia a vida dessa linda garotinha dá uma guinada, quando a família que emprega sua mãe como faxineira se oferece para adotar a jovem. Seus pais concordam na esperança de dar à filha uma vida melhor. Crescendo em uma vida cercada por luxo, ela aprenderá, será amada e estará cercada de coisas belas, mas sempre carrega consigo um sentimento de não pertencer. Os anos passam, e a linda garotinha cresce para se tornar uma mulher inteligente, educada e bonita, noiva de um homem dos sonhos, da alta sociedade. No entanto, esse conto de fadas terá um final chocante quando sua mãe biológica aparecer, buscando retomar o controle da vida de sua filha, e trazê-la de volta ao lar onde ela nasceu. Durante o desenrolar da história, a mãe da jovem a leva para um casamento arranjado, e é aí que está o X da questão. Porque embora ambos os atores sejam extremamente talentosos, e cheguem até mesmo a fazer um casal bonito, ainda assim muitas telespectadoras sentiram que a relação do casal principal era muito mais tensa e dramática do que apaixonante, o que acabou gerando a impressão de que eles não possuíam a conexão esperada de um casal apaixonado. Outro casal de atores extremamente talentosos que deu o que falar foi o casal protagonista de Corajoso e Belo. Porque essa é uma série que divide opiniões, muita gente amou, muita gente não gostou. Mas a verdade é que a série se tornou um dos nomes mais comentados assim que foi ao ar, pois, embora fosse protagonizada por grandes nomes, e até mesmo tenha um enredo envolvente que te mantém na ponta do sofá, ainda assim faltou aquele temperinho a mais no casal principal. Quando o assunto era romance, tudo parecia artificial demais, faltava aquela naturalidade e intensidade emocional que se espera de um casal romântico. Dito isso, a série em si basicamente gira em torno de um homem dominado por um forte sentimento de vingança que retorna para a cidade natal de seu pai, a fim de vingar sua morte. Porém, ao chegar lá, ele acaba se apaixonando pela filha do homem que ele acredita ser o responsável pelo assassinato de seu pai. Vale dizer que a trama em si já foi feita diversas vezes em várias séries diferentes. A própria série Amor Sem Limites, que atualmente era uma das mais famosas da Turquia até bem recentemente, também possuía um enredo central com base em uma história de amor onde o protagonista se apaixona pela filha do inimigo, mas quando comparamos ambas as produções, fica nítido que aqui a química simplesmente foi inexistente. E o que falar da polêmica Filha do Embaixador? Caso você tenha caído aqui de paraquedas, a trama basicamente tem início anos atrás quando a filha de um embaixador se apaixonou por um rapaz pobre. Seu pai era contra o relacionamento, por isso por muitos anos eles nutriram uma relação secreta, até que certo dia, decidem fugir, e dar início em uma nova vida juntos. Mas infelizmente no dia em que planejavam fugir, o pai da jovem descobre, e a envia para longe. Enquanto isso, sem saber do que aconteceu com sua amada, o pobre rapaz passa a acreditar que ela não apareceu como combinado porque havia desistido da ideia. Os anos passam e o jovem cresce e dá início em um novo capítulo em sua vida, mas quando estava prestes a se casar com outra mulher, a jovem que o deixou com o coração partido anos atrás retorna inesperadamente para sua vida, e dessa vez com uma filha que ela alega ser sua. Com base nisso, não podemos negar que a trama em si é extremamente intrigante, mas assim como o casal de Meu Lar, Meu Destino, a relação dos personagens era mais dramática do que romântica, o que consequentemente resultou na falta daquela faísca natural que deveria existir entre um casal que foi apaixonado por 12 anos, principalmente levando em consideração que a história deles nunca teve um encerramento. Medcezir é um clássico inesquecível que foi ao ar lá em 2013, e até hoje continua sendo um dos grandes sucessos da Turquia.
Inclusive até cheguei a comentar sobre essa série no último vídeo que foi ao ar no canal, porque durante as gravações, o casal protagonista deu início em um relacionamento na vida real. Aliás, se você estiver curiosa para saber quais os outros casais que se apaixonaram em meio aos bastidores, não deixe de conferir, ao final desse vídeo. Mas agora voltando para nossa indicação, levando em consideração que os protagonistas namoravam na vida real, não podemos negar que aquele temperinho a mais esteve presente nessa produção. Contudo, houve um pequeno detalhe que fez com que a química simplesmente evaporasse, nessa série em questão. Acompanhamos a jornada de um rapaz pobre cujo a vida vira de cabeça para baixa depois que ele é preso junto com seu irmão por roubo, mas recebe uma chance de recomeçar graças ao advogado, que o adota e o leva para viver em um bairro rico. Enquanto aprende a se adaptar em um mundo onde o dinheiro parece ditar as regras, ele conhece uma jovem rica e popular, por quem se apaixona. O problema é que os atores que atuavam como par romântico deram início em um relacionamento na vida real, e terminaram, quando a série ainda estava em andamento. Depois que terminaram, a atriz se recusou em fazer cenas de beijo, a situação se tornou tão desconfortável, que como resultado aquela paixão avassaladora que víamos nos primeiros episódios, se desintegrou ao ponto de parecer que eles eram mais irmãos do que um casal de fato. Felizes para Sempre é uma comédia romântica que tinha tudo para dar certo. A trama tem início 5 anos atrás quando uma jovem de 20 e poucos anos estava completamente apaixonada, e mesmo apesar da forte oposição de sua família, ela estava determinada a se casar com aquele cujo acreditava ser sua alma gêmea. No entanto, seu conto de fadas desmoronou quando ele a abandonou no altar. 5 anos depois, ela agora trabalha para uma empresa de planejamento de casamentos. Nada pode dar errado em um casamento que ela organizou. Mas para seu azar, sua vida vira de cabeça para baixo mais uma vez, quando ela é designada para planejar o casamento do homem que partiu seu coração, ao abandoná-la no altar anos atrás. Depois dessa não podemos negar que esse é o tipo de clichê que toda telespectadora ama. Mas a série se tornou uma completa decepção quando se mostrou ter um enredo extremamente fraco, e ainda por cima, a faísca era inexistente entre o casal protagonista. Depois desse fiasco, a série acabou tendo uma vida curta, e foi cancelada com apenas 6 episódios. Se você já assistiu Bizin e Kai, preciso saber sua opinião sobre essa série, porque sendo bem sincera eu amei. Mas muitas telespectadoras sentiram que a química era inconsistente, e que os personagens tinham mais conflitos do que momentos de conexão emocional, fazendo com que a relação em si fosse mais cansativa do que romântica. Porém, vale dizer que o romance não é o foco central dessa história, uma vez em que a protagonista se tornou mãe de seus 5 irmãos mais novos depois que sua mãe os abandonou. Ela cuida de sua família apesar do pai alcoólatra e se agarra à vida sem reclamar. Ela dedica sua vida aos irmãos, e com tantas responsabilidades ao cuidar de 5 crianças, e um pai alcoólatra. A trama se tornaria até irreal se eles retratassem um amor diferente do que foi apresentado. Enfim, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Diferente de nossa produção anterior, Irmandade. É uma história de romance criminal sobre uma mulher à beira de subir ao altar que estava finalizando seus planos de casamento quando recebeu uma carta anônima informando a existência de 2 irmãs que nunca conheceu. As 3 combinam de se encontrar no casamento. Mas quando o novo marido da noiva perde o controle após a festa, elas desferem um golpe fatal na cabeça dele em uma briga desesperada. De repente, em poucos dias, as 3 passam de desconhecedoras da existência uma da outra a se tornarem o centro de um assassinato em conjunto. E o vínculo fraternal recém-formado entre elas é imediatamente posto à prova. No entanto, eles focaram tanto na parte dramática que o romance foi deixado completamente de lado, chegando ao ponto em que não foi possível nem mesmo sentir uma conexão emocional. E o que falar da polêmica Seversin, que prometeu demais e acabou sendo cancelada por não entregar nada do que havia prometido? A série retrata uma história de amor bem no estilo Cinderela sobre um ator famoso que, após terminar seu último projeto, é selecionado como estrela principal de uma comédia romântica. Para tornar as coisas mais interessantes, os produtores decidem que sua parceira deverá ser uma garota comum. Enquanto isso, do outro lado temos uma garota comum que sonha em cursar uma universidade, mas atualmente trabalha como balconista em um shopping center. Ela não se importa com o mundo das celebridades, mas se vê se tornando par romântico de um ator famoso após acidentalmente ser confundida como uma das candidatas para a vaga de atriz principal dessa nova comédia romântica.
Mas apesar do roteiro leve e de ser uma comédia romântica bem no estilo dos clichês que amamos, faltou aquele temperinho a mais entre os protagonistas. Especialmente nas cenas mais íntimas, que não apenas tiveram uma falta de química evidente como também pareciam serem mais artificiais. E olha, não quero nem falar sobre a minha completa decepção com Gêlin, porque esse era um lançamento que eu estava louca para conferir, afinal a trama em si é completamente envolvente ao retratar uma história de amor sobre uma jovem humilde que é contratada para entrar em um casamento arranjado com um homem rico, a fim de dar continuidade em sua linhagem. Mas no meio do caminho, ambos se apaixonam antes mesmo de subirem ao altar. Sério, não tem como não ficar no mínimo intrigada com uma trama dessa, mas nem mesmo a trama consegue salvar essa produção, porque a química claramente foi deixada em casa. E ainda por cima, o protagonista trata a mocinha tão mal, que chega em um ponto que não tem nada empolgante o suficiente que te faça continuar assistindo. E esses foram alguns dos casais mais nada a ver do mundo turco. Se você conhece mais alguma série que deveria estar nesse vídeo, comenta aqui embaixo porque quem avisa amigo é. Um beijo e até a próxima!